Você sabia que um poço artesiano pode simplesmente parar de jorrar água? E não estamos falando de semanas, mas às vezes de um dia para o outro. Problemas invisíveis, erros no projeto e até ações da natureza que podem comprometer completamente a vazão de um poço. Neste vídeo você vai entender o que realmente está por trás da perda de vazão e como evitar os prejuízos em um poço artesiano. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Alavancando no Rural. E hoje vamos falar dos motivos que fazem um poço artesiano perder vazão. Mas antes, eu quero pedir a vocês, para aqueles que não são inscritos, se inscrever aqui para fortalecer o canal. Deixa sua curtida. Vou pedir também para você comentar, caso você tenha um poço que perdeu vazão, coloca aqui qual era a vazão inicial dele e qual a vazão dele agora. E, se possível, ativa o sininho para receber as notificações. E tem uma função nova aqui no YouTube que é de hypar o vídeo. Então dá essa força aqui pro canal e clica nesse botão que vai ajudar muita gente. Mas vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre os principais motivos que fazem um poço perder vazão, porque estou percebendo que é muito recorrente que algumas pessoas que perfuraram o poço tenham uma diminuição da produtividade e isso impacte severamente sua produção agrícola. E o principal motivo que eu vejo por aí, e o motivo a qual eu vou iniciar aqui, são condições climáticas. Muita gente não sabe, mas a água de um poço um dia já foi água de chuva. Então, para você ter a recarga do aquífero, você precisa ter chuva na região para infiltrar pelo solo e abastecer uma caverna, uma fratura ou poros da rocha, ou seja, abastecer o aquífero. Então, se você estiver numa região que não chove há bastante tempo, que está em um período de seca, é normal que a vazão do seu poço diminua. Muita gente me fala que o poço funciona no inverno, mas não produz no verão. E isso é por conta das chuvas que está abastecendo o aquífero. Ano passado, a gente teve aqui no Brasil um evento chamado El Niño, que é um evento climático que fez com que uma seca severa atingisse diversas regiões. E isso provocou a diminuição na vazão de diversos poços. Outra coisa que está relacionada à região, mas dessa vez não a condições climáticas, é a superexplotação do aquífero. Se você tem um poço em estrutura e seus vizinhos perfuram no mesmo local, na mesma estrutura, você vai estar superexplotando o aquífero, você e seus vizinhos, e vai fazer com que você tire mais volume do que acontece a recarga. E aí, todos os poços vão perder vazão, porque estão captando muito volume de água daquele local. Além da quantidade de poços que está produzindo um volume muito alto, você pode ter apenas um poço e está superexplotando acima da recarga e fazer com que, ao decorrer do tempo, esse aquífero, esse local no aquífero, esteja diminuindo o volume de água por conta desse balanço hídrico, porque você está retirando mais volume de água do que ele recebe com as águas de chuva. Mas antes, eu vou falar dos fatores que estão influenciados pelo projeto construtivo do poço. Você pode ter um local bom para água, você ter na perfuração ali uma vazão boa, mas por conta de o poço ser construído de uma forma não tão correta, ao decorrer do tempo, ele vai criando avarias e você tem isso refletido na diminuição da vazão. Vou dar um exemplo. Você tem um poço que foi revestido, porém existe um rompimento na parede do poço ou nos filtros. Com o tempo, esse rompimento vai abrindo porque vai tendo mais pressão de entrada naquele ponto e você vai sentindo que esse poço está perdendo volume de água por esse rompimento e a bomba não vai puxar tanto. Então, por conta desse buraco na parede do poço ou no filtro, parte do volume naquela coluna de água está esvaindo de volta ao aquífero porque a parede do poço não está mantendo ele naquele local. Em relação à construção do poço, a gente também tem a necessidade de colocar filtros em alguns tipos de terreno, como o terreno sedimentar. Se você faz a colocação dos filtros nos locais errados, você não vai ter uma diminuição da vazão. Porém, sua vazão vai ser menor do que seria se os filtros estivessem bem colocados. Então, você já não vai ter aquela vazão muito boa logo de início. Não vai ser uma questão de diminuição. Apenas a vazão que você trabalha não é a vazão que aquele ponto poderia fornecer caso você tivesse perfurado da forma correta e construído o poço da forma correta. Porém, existe uma exceção que pode fazer com que o poço diminua a vazão em caso de colocação de filtros errados. Se os filtros estiverem colocados em litologias como argila e carbonato, essa argila e o carbonato podem formar incrustações no filtro, impedindo a passagem de água naquele ponto. E aí você vai ter uma vazão maior após a perfuração e ao decorrer do tempo você vai ter uma diminuição dessa vazão. Nada que uma limpeza física e química nesse poço não resolva e recupere.
Mas, se puder evitar e colocar os filtros nos locais corretos de captação de água, melhor, que você não vai ter esse problema mais na frente. No entanto, em formações com ferro, arenitos com ferros, por exemplo, você vai ter esse problema independente se o poço for construído e completado da melhor forma, porque é comum que você tenha a precipitação do ferro e de solução na parede dos filtros e você tenha que fazer limpezas periódicas para recuperar a vazão do poço. E por fim, temos o motivo da bomba. São basicamente dois fatores que a bomba influencia na questão de diminuição da vazão. O primeiro é o que a gente já falou, de superexplotação. Se você trabalha com uma bomba muito forte, está tirando um volume de água muito maior do que aquele aquífero sofre de recarga, ao decorrer do tempo você vai estar diminuindo esse volume do aquífero e sua vazão vai diminuir. Geralmente isso se reflete quando você trabalha com uma vazão e com poucas horas de uso essa vazão vai diminuindo. Então você está trabalhando com uma vazão acima do recomendado para ter o equilíbrio daquele aquífero. O outro ponto que pode influenciar na diminuição da vazão é se você trabalha com a bomba mal posicionada. Você pode trabalhar com a bomba correta em termos de potência, mas você posicionou ela muito perto do seu nível estático. E à medida que você vai produzindo, esse nível estático vai diminuindo, formando o nível dinâmico. Se esse nível dinâmico está abaixo da bomba, essa bomba com o tempo vai queimar e produzir menos. E aí você vai perder a vazão do poço. Outro fator é se um poço ele produz muita areia, argila para dentro da coluna de água, vai passar também essa areia, argila e outros materiais para dentro da bomba, que vai fazer com que ela, ao decorrer do tempo, perca a produtividade, chegue até a queimar e diminua a vazão do poço, sendo necessário trocar a bomba nesses casos. Já no outro caso, você consegue resolver apenas com redimensionamento da bomba. Então você pode descer essa bomba para evitar que o nível dinâmico fique abaixo dela. Uma coisa importante, se seu poço for revestido, também se for poço de fratura, evita colocar muito perto da área de captação de água, tanto perto da fratura quanto perto da seção filtrante, porque isso prejudica bastante, porque gera turbulência dentro do poço, gera mais material para dentro do poço e acontece aquele segundo caso que comentamos de passar material suspenso pela bomba, areia ou argila e queimar ela com o tempo, e à medida antes dela queimar ela vai diminuir a produtividade e você vai perder vazão. Então é muito necessário que quando você perceba um sinal de diminuição de vazão do poço, você entenda qual é o motivo. É por conta climática, seus vizinhos estão pegando do mesmo local que você está super explotando o aquífero, é o material geológico que está entrando para dentro do poço, gerando turbulência e danificando a bomba. Tudo isso vai fazer com que você tome melhores decisões para remediar. No caso, se for climático, às vezes diminuir a produção, furar outro do poço. Se for a bomba, redimensionar ou trocar a bomba. Se for questão dos vizinhos, talvez uma conscientização para trabalhar menos volume de água para aquele que está trabalhando em excesso, mas é muito importante que você saiba o motivo para conseguir tomar decisões que vão solucionar a diminuição da vazão. Então é isso, pessoal. Finalizamos o vídeo. Eu quero pedir fortemente, novamente a vocês, que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo para fortalecer a gente. Deixe um comentário aqui, um feedback é muito importante da gente, sugestão de novos conteúdos, vai ajudar bastante que a gente traga conteúdos relevantes nos próximos vídeos e, se possível, ative o sininho para receber notificações quando sair vídeos novos. Um abraço e até a próxima!